gostaria de convidar o professor Eduardo Pereira, que participou da equipe que formou o primeiro laboratório de modelagem 3D, impressão 3D e digitalização 3D no Instituto Nacional de Tecnologia, em 97. Né? Ele segue aqui com uma carreira brilhante nessa área, e eu vou dar um pequeno salto no currículo, né, que realmente é extenso e invejável. Né? Fundou a 3D Tech em 2003, para atender no Rio ao setor de treinamentos 3D para várias áreas. Né? Deu aula na pós de design de joias da PUC-Rio de 2000 a 2010, e executou diversas joias premiadas em vários concursos, Anglo Gold, IBGM, Embrarad, Tahitian Pierce, ICA Design, HRD Awards 2011, Bélgica, e etc. Ainda tem o etc. Seja bem-vindo, professor Eduardo. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer ao convite da Mihaly para participar desse evento, que eu acho bastante relevante, dentro de uma universidade que eu também já participei de algumas palestras, algumas vezes lá no centro do Rio. E quando ela me chamou para falar sobre tecnologia, como a palestra é num auditório de uma universidade, eu pensei em falar um pouquinho sobre o início da minha carreira, que vai envolver política, vai envolver agências de fomento, investindo na tecnologia, ciência e tecnologia no país, bolsas de incentivo à ciência e tecnologia, tudo isso lá no início, na década de 90. Aquela mesinha ali é uma mesinha de um programador, né, na época fazendo matemática, programando, e esse foi o convite para eu entrar no Instituto Nacional de Tecnologia como bolsista pelo CNPq. Então, partindo para a análise tridimensional agora no Araribóia. Isso já foi dentro do Instituto Nacional de Tecnologia como uma empresa incubada. Eu vou falar um pouquinho disso também, a importância do investimento do governo federal e até de empresas privadas, né, colocando dinheiro em startups. Esse software, na verdade, é um banco de dados antropométrico da população do Brasil. Na década de 80, início da década de 90, se fazia produtos com variáveis dos tamanhos, né, variáveis antropométricas do corpo humano. Os produtos eram projetados com variáveis de outros países. Então, o INT fez uma pesquisa, na década de 80, sobre os tamanhos de partes do corpo humano, mas no Brasil, das mulheres e dos homens, uma faixa etária gigante também. E esse banco de dados virou o ErgoKit, o kit ergonômico, em 97, que foi vendido para algumas empresas privadas e foi também doado para universidades federais. Quando chegou em 96, final de 96, o então ministro da Ciência e Tecnologia, professor Israel Vargas, ele foi lá para fora e viu o que era o início, as impressoras 3D. Alguém já ouviu falar em impressora 3D aqui, né? Alguém já viu uma impressora funcionando? Tem uma impressora? Hoje? Não? Mas já viram funcionando? Ok? Aquele foi o primeiro laboratório da América Latina. Tá? Porque o professor Israel Vargas chegou lá de fora, procurou no Brasil um lugar onde pudesse sediar um laboratório desse. Aí vem a importância da vontade política. Um ministro da Ciência e Tecnologia que iria implementar um laboratório desse em paralelo com o que havia na época de novidade lá fora. Esses softwares aqui de modelagem tridimensional eram caríssimos. Na época você tinha estações, aquela estação gráfica de trabalho ali, ó, Computer Graphics, Silicon Graphics. A estação custava $50 mil, na década de 90. O software dela custava algo parecido. Treinamento nessa área era dificílimo, muito caro, investimento muito alto. Né? Aí o boom da tecnologia, né, o estouro da tecnologia, os personal computers ficando cada vez mais potentes, memória barateando, enfim, tudo, processador ficando mais rápido e tal. Esses softwares começaram a migrar para os computadores pessoais. E aí você começou, no início da década passada, a fazer modelagem 3D com mais facilidade, de forma mais barata e até com potência relevante, profissional. Então, ó, os equipamentos e programas importados com valores não adequados no mercado nacional. Dependência tecnológica é um problema que nós precisamos enfrentar até hoje. Então, importamos aqueles equipamentos, as representações, as pessoas que vendiam, as empresas que vendiam, não sabiam como fazer manutenção, tinha que ser feita lá nos Estados Unidos.
ou na Alemanha, de onde vieram, e nós fizemos vários estudos de caso. Essa máquina, por exemplo, deu um problema no cabeçote, e o cabeçote dela, de impressão, custava $30 mil. E aí nós pegamos assinaturas que foram subindo na hierarquia federal até o ministro, para aprovar a abertura da máquina e o conserto do cabeçote. E nós abrimos e consertamos o cabeçote. Economizamos $30 mil, e o projeto virou um estudo de caso para as empresas, no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, a gente também tem condição de fazer muita coisa. Só falta vontade política, investimento, agências de fomento, bolsas do CNPq, da CAPES, da FAPERJ, enfim, tem que ter. Olha o tipo de complexidade que passou a ser possível. Aquela é uma tomografia 3D. E esse tipo de problema, isso foi uma malformação congênita do maxilar, que a gente atuou fazendo próteses. Antigamente eram 5 cirurgias para isso acontecer, para resolver o problema do paciente. Aí, com a impressão 3D, o médico, o protético, enfim, atuava na prótese em plástico e dava a solução tridimensional perfeita para o problema, e em uma cirurgia resolvia o problema. Já valeu o preço da tecnologia. É onde a gente aprende que a tecnologia, e a ciência, da maneira geral, tem que estar direcionada ao ser humano, aos benefícios, à melhoria de vida, à qualidade de vida. Quando o capital está muito exacerbado, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas isso também é um outro papo, né? Mas, enfim, valeu o preço da tecnologia por causa do conceito que foi gerado em torno de tomografias, impressão 3D e resolução do problema. Nós atuamos também com o Museu de Paleontologia. Esse que teve um acidente recente, né? Pegou fogo e tal. Por sorte, nós tínhamos, na época, feito muito 3D do acervo. Por isso que vocês viram na mídia hoje, falando que estão imprimindo 3Ds com até material dos escombros ali, né? Aproveitando, né? Então, também foi uma outra notícia que a gente teve, foi muito bacana. A gente fez mascote do museu, na época. A gente fez papers, né? Em congressos sobre o poder da computação 3D no auxílio à pesquisa paleontológica, antropológica e tudo, né? Tudo com incentivo federal, né? Com bolsa de pesquisa, projeto de pesquisa. Isso aqui é recente, né? A aplicação hoje. Ó. Impressora 3D usa cinzas das peças do Museu Nacional para reconstruir o acervo. Está sendo feito hoje. Tá? E parte do pessoal que trabalhava no NT, que fundou esse laboratório, que implementou esse laboratório, também fundou o NEXT, da PUC, o laboratório de 3D da PUC. Tá? Então, eles estão fazendo um convênio PUC, INT e Museu de Paleontologia, que na época também já tinha um convênio com o INT. Essa foi a primeira sala de aula de 3D com impressão 3D e escaneamento laser. Então, os alunos iam para cá, para essa salinha que a gente montou lá no INT, aprendiam a modelagem nos softwares que foram eleitos os melhores, né, para design de produto e tal. Depois iam para a oficina ver e utilizar as impressoras 3D e o scanner. Tá? E aí, quando abrimos a empresa, foi para seguir esses 3 tópicos aí. Prestação de serviços nessa área, capacitação e treinamento, para dar treinamento nessa área, e desenvolver tecnologia. Esse é o motivo da empresa incubada lá no NT. Pode seguir. Em 2005 a 2009, com um edital de incubadoras lá no NT, nós graduamos a 3D Tech como empresa de base tecnológica. Né? Pode seguir. E aí, vários serviços e vários cursos focados sempre para as áreas de desenho industrial, arquitetura, engenharia, mas com viés da impressão 3D e da engenharia reversa. Enfim, algumas coisas do desafio que apareceram, né? Desenvolvimento tecnológico com empreendedorismo, a defesa de desenvolvimento tecnológico nacional, a comunicação entre equipes politécnicas, isso é muito importante, né? Você ter a multidisciplinaridade em torno do teu produto para você fazer um produto mais viável, né? Muito se fala do mundo virtual, que ele facilita, e até os concursos não permitiam que o computador fosse utilizado. Depois se viu que a ferramenta virtual é só uma ferramenta. Quem produz com qualidade ou um produto medíocre, né, enfim, é o designer, é quem está pilotando a ferramenta. Falando rapidamente aqui sobre o que a gente pode ver no futuro, realidade aumentada e virtual. Cirurgias sendo feitas hoje em dia à distância. Né? Aqui você está vendo uma manutenção mecânica usando realidade aumentada. Isso, para a próxima década, vai ser uma coisa que vai bombar muito. Né? Estudos científicos, a parte de ensino também,
com head-ups e com holografias tridimensionais de realidade aumentada. Pode seguir. Está se investindo muito em pesquisa. Eu fiz uma consultoria para a Secretaria de Transporte da Prefeitura, né, sobre o carro inteligente, todo mundo já ouviu falar, tá? Mas eu fiz um conceito que eu chamei de cardume, em 2007, que eu utilizei na consultoria para a Prefeitura há 2 anos atrás, que é a comunicação entre os carros inteligentes, gerando um trânsito com muito mais flexibilidade, né? Uma coisa que aconteceu a partir de 2015, a indústria de jogos, que é a que domina o planeta hoje, passou a indústria de cinema desde 2005, a indústria que tem mais verba hoje é a indústria de games, passou cinema. Eles investiram em fotorrealismo em tempo real. Então, para quem já conhece um pouquinho de 3D e sabe o que é um render, você faz uma imagem e fica esperando um tempo para ela ficar pronta, agora essas imagens estão fotorreais e em tempo real. Então, a gente usa uma plataforma chamada Unreal para fazer todos esses 3D que são em tempo real. Todos eles não são renders estáticos, são dinâmicos, né? E uma outra coisa para essa próxima década, a computação quântica. Talvez não seja nessa década que a gente vai ver, na próxima agora, o computador pessoal quântico, mas a gente vai ver uma evolução, uma corrida, porque as grandes estão correndo atrás disso. Você tem a Google com o D-Wave, a IBM, você tem a Intel, tem a Microsoft, enfim, estão investindo pesado em computação quântica, que é aquele mais 100 milhões ali. Um computador quântico desse, ele é mais de 100 milhões de vezes, ele é mais rápido do que um computador pessoal muito potente, né? Então, os supercomputadores de hoje, né, vão ficar no chinelo para esses quânticos que estão vindo aí. Então, gente, acho que pode seguir mais uma aí. Fechamos. Eu agradeço muito o convite, tá? Espero ter feito um resumo do resumo, muito rápido, mas eu agradeço muito, é uma honra participar dessa palestra, ok? Obrigado para vocês, obrigado. Então, agora, dando continuidade, eu queria convidar o senhor Djalma Novaes, que é diretor de implementação do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência Internacionalista. Ele é formado em Relações Internacionais, é CEO do grupo DLA, empresa de negócios internacionais, fundada em 1990. E é professor da Fundação de Estudos do Mar e diretor da Lions Club, também um currículo bem extenso. Vem conversar com a gente. Inicialmente, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, da Mihaly. Já é a segunda participação do IFEC. Nós participamos da primeira plenária com o nosso chanceler, que é o professor Raimundo Sterling, mas ele hoje está em Buenos Aires, recebendo uma homenagem do Congresso Nacional Argentino ao Instituto, e não pôde estar presente, pediu que eu viesse aqui. E como eu volto a casa, né, já que eu também fiz relações internacionais, eu me sinto muito à vontade de estar conversando com vocês. O IFEC é um instituto que está fazendo fez 17 anos, a gente está juntinho, né, da Mihaly nisso daí, né, trabalhando em união. Nós somos uma instituição voltada para o fomento da educação e da cultura, somos afiliados à ONU, tá? É a única instituição desse tipo no Brasil, oficialmente afiliada à ONU. E aonde que chega a tecnologia nisso, né? Bom, a tecnologia chega exatamente quando o IFEC procura encontrar métodos e metodologias de dar dignidade a pessoas que não têm acesso à informação. Esses são alguns dos projetos do IFEC que a gente toca lá dentro. Eu sou o diretor de implementação de projetos, e agora a gente vem trabalhando muito em cima do projeto de desenvolvimento dessa democratização. Quando a gente fala, então, dessa questão da tecnologia para a área da cultura e da educação, a gente é menos matemático, né, menos cientista e mais cientista social, e é mais a tecnologia social. Eu tenho 2 filhas, uma filha tem 22 anos, uma filha tem 17 anos. É muito difícil conversar com elas hoje, porque quando você dá uma informação, ela pega e você fala, olha, eu vi um camarada lá chamado João da Silva que fez um filme sobre isso. Minha filha, na hora, pega o telefone. Não, o João da Silva fez o filme esse, além disso, fez esse aqui, fez no dia tal, hora tal, esse filme ganhou um Oscar. A informação está toda ali, acessível a quase todo mundo.
Em qualquer nível social hoje, você encontra um telefone celular. Hoje, a internet está disseminada, muito barata, comparativamente com o que a gente tinha há alguns tempo atrás, para quase todo mundo. Então, a tecnologia em si, da forma, do instrumento, ela está relativamente dominada. E onde é que a gente entra nisso? A gente entra no software. E o que eu vou chamar de software? Eu vou ampliar um pouquinho o conceito de software. Não é só o programinha. A gente entra no pensamento de como a gente vai conseguir humanizar essas ferramentas. Como nós vamos conseguir transformar essas ferramentas em coisas concretas, em coisas que realmente levem ao conceito de paz. E de paz entendendo como igualdade, paz entendendo como você dá uma estabilidade, crescimento do ser humano. Mas hoje, conceitualmente, está muito mais fácil você fazer isso, porque hoje você troca, hoje você compartilha, hoje você trabalha. E quando a gente passa para as ações sociais, essa é uma realidade muito forte também. Né? Como é que a gente consegue compartilhar esse crescimento? Como é que a gente consegue fazer com que essa tecnologia trabalhe para nós? Essa tecnologia trabalhe para o desenvolvimento daquela situação. E nós temos casos muito interessantes disso, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas que a gente tem que entender o seguinte, um conceito mudou muito quando a gente fala de desenvolvimento social, que é o conceito da autossustentabilidade. Nós temos algumas ações sociais que necessariamente, elas são, eu vou botar entre aspas, porque é um termo que hoje está muito pesado, mas assistencialistas. Você não consegue oferir lucro dela, você não consegue deixar que ela se torne autossustentável. Ela precisa do voluntário, ela precisa da pessoa que atua em cima. Mas hoje, cada vez mais, o que se procura é o projeto de desenvolvimento social que seja autossustentável, que ele feche o seu ciclo de manutenção, que ele não dependa que você acorde de manhã e fale, vou doar. Vou pegar um carnezinho e doar R$20 para aquela instituição. Vou pegar o carnezinho e doar R$10. Vou dar meia hora do meu dia agora e vou para lá. Porque se naquele dia você não for, o projeto para. Porque se você resolver que não vai doar aqueles R$20 naquele mês, o projeto para. Então, cada vez mais, o que se busca? São projetos que se autossustentem. E aí, nós temos, sim, a tecnologia atuando muito forte nesse processo. Um exemplo nosso. O IFEC administra uma escola do Instituto NET Claro Embratel, que agora é o Instituto Claro. Né? A NET e a Claro Embratel se fundiram na marca Claro. Então, é o Instituto Claro, que é um instituto, é o braço social da rede Embratel, da rede Neto, da rede Claro. Tá? E essa escola foi fundada na seguinte premissa. A Fundação Xuxa Meneghelli doou o terreno, em Pedra de Guaratiba, numa comunidade carente. O governo do Estado entrou com a escola estadual tradicional. Então, na parte da manhã, os alunos têm o ensino médio tradicional. E o Instituto Claro entrou com a escola técnica no contraturno, na parte da tarde. Tá? Nós fazemos a administração desse processo. Olha que vantajoso. A gente tem uma escola estadual funcionando com laboratórios de primeiro mundo, aonde uma comunidade em que a renda média mensal, a renda média global, familiar da comunidade é de um salário mínimo, e eu estou falando de renda média familiar, eu não estou falando pessoal, a família tem como renda média naquela comunidade um salário mínimo, o aluno entra e faz todo o segundo grau, todo o ensino médio técnico, em telecomunicações, em laboratórios financiados pela entidade privada, e a própria entidade privada recebe, no final, uma mão de obra altamente qualificada, que é aquele cara que vai na sua casa quando o seu aparelho da NET dá defeito, que é o cara que está instalando a antena, que é o cara que está no laboratório desenvolvendo novos processos. E você cria um círculo virtuoso muito interessante, né, em que todo mundo ganha. Por quê? Porque, nesse círculo, o patrocinador é beneficiado, nesse círculo, a comunidade é beneficiada e, nesse círculo, a sociedade é beneficiada. Tudo em volta de um conceito de que você consegue criar aí uma roda que funcione, que gire redondo, que trabalhe redondo. Nós temos outro projeto em ação, que é o projeto do microseguro, também em comunidade.
é uma fintech, né, ligada à área financeira, aonde comunidades carentes, tá, que são comunidades, né, de baixa renda, são favelas, né, a gente entra com um cartão de seguro, de microseguro, para o comerciante vender dentro da comunidade. Esse microseguro permite com que aquela pessoa faça uma poupança a que está comprando e participe, né, de eventos, tem direito a curso, a treinamentos, a uma série de coisas. E você começa a gerar ali um mercado financeiro de captação de dinheiro dentro daquela comunidade, daquele entorno, que permite que aquela comunidade gere o seu próprio capital. E esse processo é um processo que deu muito certo na Índia, na verdade o modelo indiano está sendo copiado nisso, tá? Que gera negócios, estabilidade e gera crescimento de renda para aquela comunidade. Por que eu dei esse exemplo? Porque a visão agora, quando a gente fala de adequar e de usar essa tecnologia nova de ensino, baseado no ensino à distância, baseado... hoje voltou à moda o podcast, né? Ele tinha morrido, agora ele está com força total, voltou o podcast. Baseado em comunidades carentes, ele está trabalhando em cima do conceito de que a própria comunidade deve ser desenvolvida. Então, você começa a trabalhar com uma ação local. Eu desenvolvo aquele profissional, aquela pessoa, para que ele seja um empreendedor local ou um agente local. E ele, ao invés de ser treinado para sair dali e ir atuar em outro lugar, ele é treinado para atuar dentro da comunidade dele. E aí você forma um conceito muito interessante, que é o conceito de cidadania, que é o conceito de pertencimento, que é o conceito de que eu preciso lutar pelo meu local, porque o meu local está da onde eu sobrevivo, não é onde eu durmo. Como nós estamos numa plenária, e a plenária serve para levantar pontos, eu estou aqui jogando bolas para cima, para que vocês pensem efetivamente o que vocês querem discutir, para que vocês pensem efetivamente que caminho devam ser seguidos, para que vocês pensem efetivamente como é que a gente pode trabalhar isso. O que a gente está começando agora é uma onda de projetos empreendedores. Esse é o nosso foco. Como é que a gente faz com que essas pessoas empreendam a sua vida? E quando eu digo empreender, eu não estou dizendo abrir seus negócios, não. Não necessariamente, porque nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo tem que ser empreendedor, né? Eu estou falando em como é que eu vou empreender a minha vida para que eu possa estar com ferramentas necessárias para que esse processo de crescimento aconteça. O IFEC está à disposição de vocês. Infelizmente, eu não trouxe um PowerPoint, então não tem meu telefone, mas o telefone do IFEC vocês me encontram fácil, djalma@ifec.org.br você fala comigo, senão ifec@ifec.org.br também. Quem quiser conversar um pouquinho mais, eu agradeço muito a presença, o professor Sterling agradece muito a atenção de estar aqui, espero que tenha sido minimamente útil. Um bom dia para todos vocês.